Um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Eu tenho certeza que talvez de onde você veio, da congregação de onde você veio, talvez não abordou muito esse assunto, talvez esse assunto não tenha sido muito explorado. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar esse assunto e vamos aprender lições para a nossa vida. Hoje nós vamos ver os princípios de saúde que Deus tem para cada um de nós. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, agora, Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito Santo para nos auxiliar a entender esse tema e que nós possamos colocar ele em prática na nossa vida, porque o Senhor deseja que nós sejamos saudáveis, o Senhor deseja que nós sejamos sadios, para mostrar às pessoas o quanto vale a pena seguir as Tuas orientações. Amém. Fica conosco, dá-nos um bom estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Vamos ver essa passagem? Apocalipse 14, 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vamos ver o capítulo 14, versículo 7. O que é que diz nessa passagem? Diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse verso, ele é um resumo da mensagem que Deus quer que a gente pregue hoje. E nessa mensagem, Deus diz duas coisas: digam às pessoas para temerem a Deus e para dar-lhe glória. Dar glória significa glorificar, agradar, dar orgulho à pessoa a quem você está glorificando. Então Deus nos chama para cada um de nós, para nós glorificarmos o nome dEle, darmos orgulho ali ao nome dEle. E existem várias maneiras de a gente fazer isso. Então, como nós podemos ver, nós podemos glorificar a Deus incluindo os hábitos de comer e beber. Então vamos ler essa passagem também, 1 Coríntios 10, 31. Se está em Apocalipse, vai para a esquerda, passa todas essas cartas. Aí, nas primeiras cartas tem lá 1 Coríntios 10, 31. Qual é uma forma da gente glorificar a Deus? 1 Coríntios 10, 31. Vou ler aqui nessa versão da Bíblia Caleb. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então Deus quer que você, indo trabalhar, você glorifique a Deus. Indo estudar, também glorifique a Deus. Até nos seus momentos de diversão, você também glorifique a Deus. E quando você estiver comendo ou bebendo, que isso também louve o nome de Deus, que isso seja do agrado de Deus. Então Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida e também com a parte física, com o que você come e com o que você bebe. Então o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus não quer que só que a sua mente esteja sadia, mas que o seu corpo esteja sadio. Mente são e corpo são. Então vamos estudar hoje quais são os princípios de Deus para a nossa saúde, começando lá do começo, do momento em que o mundo foi criado. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Vamos ler Gênesis 1, 29 e 30. Tem aqui no telão. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então, lá na criação, lá no jardim do Éden, Deus colocou para que o ser humano se alimentasse apenas ali alimentos naturais. Então o ser humano, ali Adão e Eva, comiam ali frutas, verduras, grãos e legumes.
E não somente Adão e Eva, mas também os animais. Ou seja, quando Deus criou os animais, eles não foram feitos para comer uns aos outros, nem para comer ali carne com sangue. Isso não era a alimentação deles. Assim como o ser humano, eles também se alimentavam ali da natureza. O leão comia capim, a cobra ela não picava as pessoas, ela também se alimentava ali dos alimentos naturais. Então essa era a dieta lá do Éden. Então agora vocês vão me ajudar a completar. Vamos ver, olha. O ser humano deveria ter uma alimentação natural. E agora nós vamos ver quais foram os resultados dessa alimentação natural que Deus deu ao ser humano. Mesmo após o pecado, mesmo após Adão e Eva caírem em pecado, olhe como era o estilo de vida das pessoas, mesmo após o pecado. Vamos ver? Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Vamos ver? Gênesis 5, versos 5, 8 e 27. Esse capítulo 5, ele tem a lista de todos os descendentes de Adão, as pessoas que vieram depois de Adão. E olhe quanto tempo essas pessoas viviam. Adão, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí o filho dele, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Aí esse outro, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então veja, os homens que nasceram depois de Adão, todos eles ainda se alimentavam da maneira natural, do jeito que Deus disse. Embora nesse momento eles já fossem pecadores, nesse momento o pecado já estava se alastrando no mundo, mas mesmo assim eles ainda se alimentavam da comida que Deus deu para eles comerem lá no Jardim do Éden. Por isso que eles viviam tantos anos. E Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele quase viveu 1000 anos de idade. Morreu com 969 anos. Então você vê o quão importante é essa dieta. Deus deu essa dieta lá no Éden, e mesmo assim os homens, depois do pecado, continuaram comendo dessa dieta e vivendo por muitos anos. Então era só disso que eles se alimentavam: frutas, verduras, grãos e legumes. Nesse tipo de alimentação, Deus dá todos os nutrientes para que o ser humano possa sobreviver. E se a gente souber administrar bem esses nutrientes, a gente consegue ter uma boa saúde e não precisar sem ter falta de nada. Então agora vocês vão me ajudar a completar. Vamos ler de novo esse texto, para vocês me ajudarem a completar. Adão viveu 930, Sete viveu 912 e Matusalém 969. Agora vocês vão me ajudar a completar. Adão viveu 930. Sete viveu 912. E Matusalém viveu 969. E todo mundo vivia até essa faixa etária. Todas as pessoas que vieram depois de Adão sempre morriam nessa faixa etária, depois dos 900 anos. Ou seja, quando eles chegavam aos 100 anos, eles não estavam já se acabando, já quase morrendo como as pessoas hoje. Eles chegavam aos 100 anos com toda a juventude, com toda a força, com todo o vigor. E viviam 9 vezes mais do que isso, viviam 900 anos. Ou seja, os 100 anos era como se fosse a adolescência deles. A juventude deles. Então esse era o estilo de vida das primeiras pessoas após o pecado. Então esse é sinal de que a obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade, ou seja, vida longa e qualidade de vida. Viver por muito tempo e viver bem. É isso que Deus quer que a gente tenha. Agora vem uma dúvida que muita gente tem. E aí, quando foi que entrou a carne? Ou seja, na criação o alimento era natural. Após o pecado, o alimento ainda era natural. E em que momento o ser humano começou a consumir carne? Vamos ler? Gênesis 9, 3 e 4. Tudo o que se move e vive vos será para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Em que momento foi isso? Foi após o dilúvio. Por quê? Depois do dilúvio, a terra ficou toda lavada, não tinha nada, a terra era um descampado sem fim, porque a água tinha soterrado tudo, tinha destruído tudo,
e aquelas reservas de alimentos que Noé tinha levado para o dilúvio já estavam se acabando. Então, depois do dilúvio, Deus permitiu que o ser humano começasse a se alimentar de carne. E como foi que ele dirigiu isso? Como foi que Deus organizou isso? Nos filmes, a gente sempre vê todos os animais chegando em pares lá na Arca de Noé. Todos os animais, o leão e a leoa, a girafa e a girafa, todos os animais indo em pares ali para a Arca de Noé. Mas era a girafa e a girafoa, então quer dizer... Macho e fêmea. Girafa e girafa, elefante, elefanta. Aí a gente sempre pensa que todos os animais foram em pares para a arca, apenas um par de cada animal. Mas olha o que Deus fez. Na verdade, dos animais limpos, Deus mandou que entrassem 7 pares. Dos animais imundos, apenas um par. Ou seja, seria meio sem lógica se fosse um par de cada animal. Porque vamos supor, vai um boi e uma vaca. Se comesse um dos dois, não existia hoje o que a gente vê que é o boi e a vaca. Não existia a descendência dos animais. Olha aí, vamos bater palma para Ismael porque... Então, gente, foi exatamente isso. Deus colocou em maior quantidade os animais limpos para que o ser humano continuasse se alimentando e para que esses animais tivessem maior abundância no planeta Terra. Por isso que hoje a gente vê que esses animais domésticos, né, os bois, as vacas, esses rebanhos existem em maior quantidade do que aqueles animais da selva, aqueles animais selvagens. Porque isso vem do próprio dilúvio. Na Arca de Noé entraram os animais em maior quantidade, os animais limpos. E o que são animais limpos e imundos? Nós vamos ver daqui a pouco. Então agora vocês vão me ajudar. Em que momento Deus permitiu a alimentação da carne? Foi após a entrada do pecado? Não. Vamos ver, após a entrada do pecado? Não. Falso. Foi na criação? Falso. Falso. Foi após o dilúvio? Verdadeiro. Verdadeiro. Noé sabia a diferença entre os animais limpos e imundos. E agora nós também vamos descobrir essa diferença. Vou passar. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações o Senhor deu? Vamos para Levíticos 11, verso 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então essa foi a orientação de Deus. Deus não liberou a carne assim sem orientações e restrições. Deus deu advertências, Deus deu ali instruções para que o ser humano se alimentasse corretamente. Porque tem animais que por si só já são imundos, e tem outros que são os limpos. Então vamos completar? Deus pediu para fazer diferença ou distinção entre animais imundos e limpos. E agora nós vamos ver as características desses animais. Ali atrás também falou que não deveria comer com sangue, né? Exatamente. Muita gente hoje tem esse costume de comer, bota sangue dentro. E aí Deus proibiu comer com sangue. Tem muitas pessoas que têm o costume de comer a carne com sangue. E Deus proibiu isso logo lá após o dilúvio. Mas agora qual é a característica dos animais que a gente pode comer? Os animais limpos e dos animais imundos. Vamos conhecer de uma forma bem resumida. Vamos ver as características deles. Está lá em Levítico 11, no capítulo todo, mas vamos ler apenas o verso 3 e o 9. Todo o que tem unhas fendidas e cascos que divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. A primeira instrução de Deus foi com relação aos animais da terra, aos quadrúpedes, aos mamíferos, aos animais da terra que andam sobre 4 patas. Quais são as duas características desses animais? Eles têm que ruminar e eles têm que ter as unhas fendidas. Boa noite, Dê. Boa noite, Liguinha. Para quem tem curiosidade sobre o que é isso, eu trouxe as imagens. Vamos ver? Pode passar. A orientação de Deus para os animais que a gente pode comer, para os animais que a gente pode se alimentar, é que tenham as unhas fendidas e esse casco seja dividido em 2. E mais, além disso, eles também têm que passar pelo processo de ruminação. Alguém que já tenha contato com gado sabe melhor do que eu do que é esse processo. O boi ele se alimenta ali do capim, mas essa alimentação dele é diferenciada, porque o alimento entra por ali, pela boca, passa pelo esôfago, aí vai lá para os intestinos
e depois volta para ser mastigado novamente, para então ser excretado. Vai até o estômago, aí volta, e depois é que é excretado pelo animal. Então, essa é a característica dos animais que a gente deve se alimentar. Agora vamos voltar? Pode voltar. Dos animais da terra, dos animais quadrúpedes. E com relação aos peixes, sim, ainda nesses animais quadrúpedes, se você for ler Levítico 11, lá tem a lista de vários animais. Quando você vai ler aquela lista, provavelmente você não reconheça muitos daqueles animais, mas é porque aquela lista Deus deu para um povo que estava no deserto, e aqueles animais ali eram mais facilmente encontrados no deserto. Então ali tem vários animais que a gente não conhece, mas tem um que é bem conhecido de todos nós. Vamos ler lá em Levítico 11. Terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 11. Dos animais da terra, dos animais quadrúpedes que andam sobre 4 patas, vamos ver um animal específico que Deus fala para a gente não se alimentar. Levítico 11, vamos ler o verso 7 e 8. Diz assim, terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 11, versos 7 e 8. Quando você lê do verso 4 até o 6, tem a lista desses animais. Tem camelo, arganaz, lebre, alguns que a gente não conhece. Mas tem esse em especial que todos nós conhecemos e que não preenche essas características que Deus diz para a gente comer. Levítico 11, verso 7 e 8. Diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne e nem toquem no seu cadáver. Esses animais serão impuros para vocês. Então esse animal famoso, esse animal bastante conhecido, ele é proibido pela palavra de Deus, porque apesar de ele ter as unhas fendidas, ele não rumina, ele não faz esse processo que os bois fazem, por exemplo. Além de outros problemas, de uma bactéria que se instala no organismo dele e que ele passa para as pessoas que comem, e essa bactéria que não é destruída nem no calor e nem no frio, e que causa vários danos ao organismo do ser humano. Então Deus quer que a gente não se alimente nem dele e nem dos derivados dele, o bacon e assim por diante. E assim nós aplicamos esses princípios para os animais da terra. E com relação aos peixes, com relação aos animais que vivem nas águas. Pode voltar. Voltar para ler o texto. Depois nós voltamos para ele. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. E agora vamos ver as imagens aqui. Vou passar. Barbatanas e escamas. Essas são as características dos animais, dos peixes que a gente pode se alimentar. E mais, nós temos que ter cuidado ao nos alimentar dos peixes, para não se alimentar daqueles que vivem comendo ali porcaria, aqueles que são lixeiros das águas. Temos que sempre estar informados, temos que sempre estar atentos se aqueles peixes eles são criados comendo alimentação natural, se eles são criados soltos nos rios e não em ambientes fechados, se alimentando apenas dos dejetos do ser humano. Então, essas são as características que Deus dá para os animais da terra e para os animais das águas. E com relação às aves, aqui em Levítico 11 não diz uma instrução específica para as aves, mas pela lista das aves que tem aqui, a gente pode descobrir quais são essas características. Quando você lê aqui com relação às aves, em Levítico 11, aí do verso 13 até o 19, todas essas aves que citam aqui são aves de rapina. Tem aqui o urubu, tem o corvo, tem o falcão, tem o gavião, tem a coruja e outros animais, outras aves. Então, com base nessa lista que apresenta aqui, a gente entende que as aves que nós não podemos nos alimentar são as aves que se alimentam dos restos dos animais mortos, as aves de rapina. Então, a gente tem que ter cuidado com essas aves, aves que se alimentam ali dos restos decompostos dos outros animais.
E tem até orientação com relação aos insetos. A gente não come insetos, mas a Bíblia tem até orientação com relação aos insetos. Os insetos limpos são aqueles em que as patas traseiras são mais altas que as dianteiras. Uma orientação com relação aos insetos. E com relação aos répteis, nenhum réptil é limpo. Nenhum réptil, ou seja, lagartixa, cobra, jacaré, crocodilo, nenhum réptil é limpo de acordo com a Bíblia. Então essas são as orientações da Bíblia com relação aos animais que nós podemos comer. Tem até, fala de João Batista, que ele comia gafanhoto. Tira por aí que o gafanhoto era limpo assim também. Pois é. Mel falou aqui que João Batista, aquele que batizou Jesus, ele se alimentava de mel e também de gafanhotos, que era um inseto limpo de acordo com a Bíblia. Porque ele tem essas características aqui de Levítico 11. Agora eu quero perguntar para ver se vocês lembram, para então a gente completar aqui no slide. Quais são as características dos animais de 4 pés que nós podemos comer? Eles têm que ter o quê? Defendida E ruminar. E com relação aos peixes, eles têm que ter o quê? Barbatana e escama. E com relação às aves, elas não podem ser de... Rapina. Muito bem. Então vamos, olha. Os animais devem remoer e ter os cascos divididos em 2. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. Muito bem. E quais são as outras recomendações para a nossa saúde? O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre bebidas alcoólicas. Embora muitos de nós aqui tenhamos essa consciência, talvez ainda sobre uma dúvida sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos ver? Provérbios 20, versículo 1. Olha o que diz. O vinho é escarnecedor, ou seja, ele é zombador, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ou seja, a pessoa que se deixa levar pelas bebidas, essa pessoa não é inteligente, essa pessoa não é sábia. E vamos ler mais? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, sim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O que vai acontecer o quê? Pois ao cabo, ou seja, ao final, morderá como uma cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Querendo dizer que na hora parece ser uma coisa legal, um prazer ali muito interessante, mas só traz prejuízos no final das contas. E mais. Agora Salomão ele descreve como é uma pessoa que está bêbada. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Você sabe que no mar, aqui está querendo dizer que a pessoa fica ali tonta, fica ali cambaleando, fica ali, perde os sentidos, perde toda a noção, perde todo o senso e fica totalmente dormente, sem ter mais ali a consciência. Então aqui Salomão está usando essa metáfora para ilustrar isso. Então a Bíblia não recomenda, a Bíblia não apoia o uso das bebidas alcoólicas. Vamos completar? A Bíblia permite moderadamente? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem gente que acha, não, se eu beber numa ocasião especial, ou no final de semana, ou mesmo só em casa, a Bíblia permite, a Bíblia deixa. Mas não, a Bíblia não permite de jeito nenhum. Nem moderadamente e nem de qualquer outra forma. Então, a Bíblia não permite. Mas embora a Bíblia não fale, por exemplo, a Bíblia só fala de bebidas alcoólicas, esse princípio se aplica a qualquer outra substância. Drogas e outras substâncias que viciam a pessoa. Qualquer coisa que vicie, qualquer coisa que você fique dependente, que se você não tomar, você fique passando mal, que você fique sentindo a necessidade daquilo, a Bíblia proíbe. Então, se você vê que você toma uma substância que você fica dependente, abandone ela imediatamente. Por exemplo, café e outras bebidas, outras coisas que viciam a pessoa e que nublam a sua mente para compreender a palavra de Deus. Ok? Então, essa é a orientação da Bíblia com relação às bebidas alcoólicas.
e outras substâncias, e outros vícios, porque não é só substâncias. Qualquer vício, mesmo sem ser de substâncias ou de qualquer coisa que você toma, qualquer vício é pecado. A Bíblia recomenda que você tenha hábitos saudáveis, costumes saudáveis. Agora, a Bíblia não recomenda que você desenvolva vícios, coisas que você vai fazendo, achando que é bom, mas só trazem prejuízos para você. Ok? Então vamos aqui ler alguns dados sobre isso que nós estudamos. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. Está vendo? Todas as substâncias que fazem mal estão enquadradas aqui no álcool, que a Bíblia cita. E o fumo, olha, ele é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. O fumo. Hoje em dia não é mais tão comum vermos pessoas fumando, a maioria das pessoas fumando. Antigamente isso era mais frequente, mas nós vemos agora uma atualização do fumo, que são aqueles cigarros eletrônicos, o vape e outras substâncias que as pessoas usam para inalar e também trazem ali fazem mal para a nossa saúde. O álcool ele é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidentes de trânsito em sua maioria e também pela destruição de famílias. E também pelo péssimo exemplo que às vezes os adultos podem passar para as crianças, podem passar para as pessoas a quem ele tem influência. O álcool também é prejudicial à saúde. Agora, você pode se perguntar, mas por que Deus se preocupa tanto com o que a gente come e com o que a gente bebe? Qual é o interesse de Deus em tudo isso? Por que Deus passou a gente estudou todas essas doutrinas e por que nós paramos para estudar sobre a nossa saúde? Qual é o interesse de Deus nisso? Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês, o qual vocês têm da parte de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no seu corpo. Amém? Amém. Então, gente, a gente tem que entender uma coisa. O nosso corpo, ele não pertence exclusivamente a nós. O nosso corpo é uma casa alugada. O seu corpo você tem ali alugado por Deus. Deus, ele dá o seu corpo para que você administre e cuide dele para a glória dele. O seu corpo não pertence a você, o seu corpo pertence a Deus. Então você tem que cuidar, você tem que zelar, porque ele pertence ao próprio Deus. É um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar em você e quer transformar a sua vida. Amém. Mas você tem que dar o passo de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Amém. Então Deus se preocupa com a nossa alimentação. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Passar. Qual é o desejo de Deus para cada um de nós? Vamos ler? 3 João 2. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vai passar. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, nenhuma doença vai vir sobre você, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus deseja que nenhum de nós fique doente. Deus deseja que nenhuma enfermidade venha sobre a sua vida, porque Ele é quem cura você, Ele é quem restaura você, Ele é quem sara você. Esse é o desejo dele. Amém. Deus quer que você tenha saúde. Pode passar. Então Deus quer que nós tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Para terminar, vamos ler mais um verso. Pode passar.
Aí você pensa, mas a vida toda, até conhecer essa mensagem, me alimentei mal. E será que Deus vai me condenar pelo que eu não sabia? Deus vai me condenar pelo tempo que eu não conhecia isso que eu conheci hoje? Vamos ler? Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus não vai levar em conta no juízo o que você fez sem saber, mas sim o que você sabendo você deixou de fazer. É isso que Deus vai levar em conta. Hoje você conhece essas orientações, então busque colocar em prática na sua vida, peça ajuda a Deus para você eliminar da sua vida as coisas más, os hábitos prejudiciais e que Deus possa habitar no seu coração. Amém. Amém. Então vamos completar? Deus não leva em conta os tempos de ignorância. E para terminar, Deus reserva para nós 8 remédios gratuitos. E não é diazepam, não é paracetamol, não é dipirona, não é nenhum desses remédios. Deus dá 8 remédios gratuitos para você usar, para você usufruir todos os dias. Vamos ver esses remédios? O primeiro, qual é o nome do primeiro? Água pura. E do segundo? Ar puro. E do terceiro? Exercício físico. E o quarto? Descanso adequado. E o quinto? Luz solar. E o sexto? Alimentação saudável. E o sétimo? Temperança. E o 8, que é indispensável? Confiança em Deus. Eu não vou falar sobre esses remédios. Vocês vão falar sobre esses remédios, porque agora nós vamos ouvir uma música que vai explicar cada um desses remédios e como nós podemos colocar eles em prática na nossa vida. Vocês têm problema em ficar em pé por 8 minutos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música. Na bolinha do mouse, passa aqui. Liga assim. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu novo sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Água pura que Deus me dá, 8 copos todo dia, não precisa economia, o meu corpo vai purificar e refrigera e faz tão bem. Intestino e sadio, pele que jamais se viu, toda impureza vai sair. São 8 os remédios que Deus dá, e bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Sempre o ar puro vou respirar. Um lugar bem ventilado, não é tão condicionado, todas as janelas vão abrir. O meu cansaço vou esquecer, oxigênio renovado, cérebro fortificar e o meu pulmão agradecer. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Como é saudável a luz do sol, quantas vezes
bênçãos ele traz, a saúde eficaz, vitaminas em seus raios mil. Traz alegria e bem-estar, faz voltar o bom, para o sono encantador, e as bactérias vai matar. São 8 os remédios que Deus dá, e bênção, maravilha que será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu repouso vou desfrutar. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. Um banho morno e vou descansar. Logo após anoitecer, seu estômago enche, muita endorfina eu terei. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Meu exercício eu vou fazer, meu estresse vai embora, a doença já cai fora, pernas, ombros e braços vou mexer. Com exercício a dor vai ceder, compra a circulação, fortalece o coração, e meu peso leve eu vou perder. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Frutas, verduras eu vou comer, com castanhas e cereais, com legumes vegetais, com meu alimento enriquecer. Ter hora certa pra refeição, ter jejum, bom almoço e a jantinha de bom gosto, pra viver saudável, meu irmão. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. A temperança vai me ajudar. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não me convém, desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar, estou me preparando para o céu. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo engorda e dá defeito. Então por que não creio no que ele diz? 8 remédios ele me dá, ele quer me abençoar, minha vida transformar, é preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei, com a mente renovada a cada dia. Viverei com mais saúde e alegria, viverei com mais saúde e alegria, viverei com mais saúde
Vamos orar, amigos? Senhor Deus, depois dessa mensagem e de tudo que nós lemos e estudamos da Tua Palavra, agora nós entendemos que o Senhor quer nos transformar por completo. Verdade, O Deus. Senhor quer apagar nossos pecados, Sim, o Senhor sim. quer nos dar uma vida nova, Amém, o Senhor quer Senhor. limpar a nossa mente, Verdade, mas também o Senhor. Senhor quer limpar o nosso corpo e nos dar uma vida saudável. Amém, Senhor. Nos ajuda todos os dias, Senhor, tomarmos esses remédios, Sim, Senhor. tomarmos dessas provisões que o Senhor colocou para nós, Amém. da água, do ar, da luz do sol, da alimentação, do descanso, do exercício, do equilíbrio e também, Senhor, que nós possamos todos os dias confiar em Ti. Amém, Senhor. Porque se for do nosso jeito, sempre dá errado. Nos Verdade. ajuda, Senhor, a glorificarmos o Teu nome, e que as pessoas sintam o desejo de ser como nós, porque eles veem que em nós existe um povo saudável. Sim, Existem Deus. pessoas que seguem as orientações de Deus e são mais felizes, mais dispostas e mais sabias. Fica conosco, que essa mensagem fique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.